hora de informação e de assunto sério. Gente, hoje celebramos o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. E o que é isso, hein? Que ato pode configurar intolerância religiosa? Vamos conversar sobre esse assunto importantíssimo com o padre Marcos Barbosa Guimarães, ele que é subsecretário de Pastoral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Ele já está aqui conosco na tela. Padre Marcos, me ouve bem? Bom dia para o senhor. Ouço perfeitamente, te ouço perfeitamente. Muito bom dia, Marina. Que bom que o senhor... aqueles que nos ouvem também. Que coisa boa, que bom que o senhor está participando aqui conosco nesse assunto importante, né, padre? Vamos com a primeira pergunta, então, viu? Eu já agradeço primeiramente pelo convite, né? Sim. Essa oportunidade também, como você já disse, uma partilha tão importante, de um tema tão relevante, né? Para os nossos tempos, principalmente. Com certeza. Então, bom dia, Marina, Will, que parece estar junto aí também conosco. Sim. Tô aqui, e a todos aqueles que estão nos acompanhando. Tá ótimo, então. Vamos começar, então, introduzindo esse assunto para o pessoal de casa aí saber realmente do que se trata, né? Vamos começar, Padre Marcos, explicando para a gente o que é a intolerância religiosa. Então, Marina, o que é aqueles que nos ouvem também, e a gente agradece profundamente. A intolerância religiosa é a negação do direito de toda pessoa humana, né? Toda pessoa humana tem o direito à liberdade religiosa. Assim, em grandes linhas, podemos dizer, né? A intolerância religiosa é um desrespeito. É um desrespeito, porque toda pessoa tem o direito de ter e de manter a sua opção religiosa. Podemos dizer a intolerância, eu acho que isso vivamente, né? Fica marcado, a intolerância é não aceitar o diferente. Diferente de mim, diferente do que eu penso, diferente do que eu faço. É como uma pessoa, né, que diz assim: só o meu grupo vale, só eu existo, só eu e meu grupo podem existir. Aí por isso, com essa mentalidade, precisa eliminar os outros. Então a diferença, a intolerância é não aceitar, né? É não aceitar o diferente. E o que leva, na opinião do senhor, uma pessoa a não aceitar o outro por conta da religião dela? O que acontece com essas pessoas? Então, profundamente, o fechamento, né? O autocentramento, a incapacidade de conviver com os outros, de ser formada também, a pessoa não formada, né? Para convivência também com os outros. A tolerância se aprende, né? E ela deveria ser ensinada sempre, né? Nos ambientes, sobretudo nas escolas, no ambiente das nossas famílias. Então é o fechamento. A intolerância, ela dá o braço com o fundamentalismo, ela dá o braço ao egoísmo, ela dá o braço à indiferença, à impossibilidade de convivência com o outro. Padre Marcos, e a gente lembra também que hoje é o dia da religião, né? Então é um dia muito importante. Isso. E o respeito à religião, né, é muito importante. Então, por isso, é bacana a gente estar tratando desse assunto aqui, porque a gente fala muito de respeito, né? Eu gostaria de saber do senhor se essa intolerância religiosa, ela está ligada ou se é fruto do racismo cultural. Também, né? O que leva uma pessoa, por exemplo, a uma discriminação religiosa, a uma intolerância religiosa. De fato, essa questão do preconceito é uma das respostas, né? Que levam as pessoas à intolerância, né? E tantas vezes esse preconceito de uma forma sutil, mas que está estruturalmente visível, né? Na nossa sociedade ou nas nossas sociedades. E são esses preconceitos destruidores, né? Soma-se tantas vezes a intolerância religiosa, o preconceito, a discriminação, sobretudo a discriminação cultural e racial. Prova disso é que, principalmente as religiões de matriz africana e as religiões indígenas, são as que mais sofrem intolerância religiosa. Então, por trás, sutilmente, existe a questão do preconceito. E a intolerância religiosa, acho que ela pode ser vista, né, de forma sutil, como o senhor mencionou aí. Em alguns casos ela acontece velada, né? E em outros casos ela acontece de forma abrupta, né? Violenta mesmo. Há conhecimentos aqui no nosso país, por exemplo, de casos que a intolerância religiosa levou a casos extremos, como violência, agressão física mesmo, ou morte? Acho que vale lembrar, por exemplo, esse 21 de janeiro, né? Como já foi lembrado pela Marina,
é o dia onde a gente celebra, né, o Dia Mundial da Religião. Isso acontece desde 1949. Aqui no Brasil, o Dia de Combate à Intolerância Religiosa foi estabelecido pelo governo federal no ano de 2007. E dentro dessa pergunta, né, de ações de violência, de intolerância religiosa, chegando mesmo até a morte, a gente tem nesse dia hoje, também lembrado dia 21 de janeiro, o falecimento, né? Foi por um infarto fulminante da Ialorixá, né, na Bahia, a mãe Gilda, depois de sofrer muitos preconceitos, de ser atacada, chamada de charlatã, teve a sua casa atacada, teve os seus amigos também, pessoas próximas agredidas. Também nesse 21 de janeiro a gente faz a memória dessa violência também que afetou, né, todo o grupo, toda a religião, também de mãe Gilda, e levando também até a morte a um infarto fulminante. E junto disso, né, acontecem aqui no Brasil, por exemplo, né, se tem a estatística de a cada 15 horas nós temos uma denúncia de intolerância religiosa. Então, a intolerância religiosa leva a casos mesmo né, de perseguição e casos até de morte. No caso das guerras, né? Que, em nome de Deus, em nome de uma suposta religião, como é que você vai atacar o outro e levar o outro à morte? Então, são situações bastante graves, né? Muito delicadas e há muito sofrimento, né, pela intolerância religiosa. Com certeza, muito grave, muito triste, né, Padre Marcos? E é por isso que a gente tem que falar sobre esse assunto, né? São assuntos difíceis, mas que precisam ser debatidos, né? Porque para muita gente falta esclarecimento, né? Verdade? Isso, então, a gente agradece... Se eu pudesse aí pegar nessa deixa que você falou, Sim. É preciso de fato conhecer e se formar, né? Essa dimensão, muitas vezes, da falta de formação, como eu já lembrava aqui, a falta de formação humana e a falta de formação também religiosa, né? Primeiramente, essa falta de formação humana, a formação para o respeito, a formação para a tolerância, para a convivência com o diferente, tudo isso se aprende, tudo isso, como a gente já lembrava, deveria ser ensinado, a começar também nas nossas famílias e nos ambientes também todos de formação. E a gente lembrar também a formação religiosa. A ausência de uma formação religiosa leva também à intolerância. Porque de forma alguma uma religião combina com violência, nenhuma religião combina com discriminação. De modo algum. Religião e violência são inconcebíveis, né? Eu gostaria de lembrar aqui uma palavra do Papa Francisco, né, na sua recente carta encíclica, né, a sua carta Fratelli Tutti, no número 276, né, onde o Papa Francisco vai lembrar, né, que a Igreja tem um lugar assim especial, a nossa vida também de cristãos, a nossa fé, a fé em um Deus que é Pai, que nos ama a todos e ama a todos indistintamente, e porque nos ama, nos tem como seus filhos e filhas, portanto somos irmãos e irmãs. Então essa formação religiosa, essa consciência, essa experiência, né? É uma experiência, a experiência, o conhecimento, a experiência, o sentido de um Deus que é Pai e que nos ama a todos, indistintamente, somos seus filhos e filhas e somos irmãos e irmãs. Essa formação que lembra o Papa Francisco na Fratelli Tutti é central, né, para a convivência, para a fraternidade, para a tolerância, para o caminhar juntos. Não só se tolerar, mas procurar caminhar juntos, respeitando a identidade de cada religião, de cada crença, mas buscando aquilo que nós temos em comum para gerar paz e fraternidade. É verdade, Padre Marcos, o senhor disse muito bem. E temos mais perguntas, viu, para o Padre Marcos, que participa com a gente. Ele que é padre diocesano, lá da Diocese de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, né? Então, temos mais uma pergunta, Padre Marcos. O senhor até citou aí alguns países africanos, né? Mas onde a gente pode ver aí que a intolerância é mais comum? Em quais países aí, além dos países africanos que o senhor já citou? Não citei países africanos, né? Onde o maior índice de tolerância é na Sérvia. E depois chegamos também a situações visíveis também no Chile, no Peru, e o Brasil está no 7º lugar, infelizmente. 7º lugar pela intolerância religiosa. E como a gente lembrou, aqui no Brasil, né,
se tem essa estatística de que a cada 15 horas há uma denúncia de intolerância religiosa. O Brasil está no 7º lugar em denúncias de intolerância religiosa. Mas a Sérvia, nas estatísticas, é tida como o país, né, de maior índice de intolerância. É inacreditável, né, padre, que uma pessoa justifique a violência com religião. O senhor mencionou que as pessoas, a cada 15 horas acontece uma denúncia, né, de intolerância religiosa. Então, intolerância religiosa, só para a gente deixar bem claro, é crime, né? A intolerância religiosa é crime, né? E isso fere, como já lembramos aí, a Constituição brasileira, a Constituição de 1988, e é crime porque fere também a Declaração de Direitos Humanos, né? A Declaração Universal de Direitos Humanos. A gente tem no artigo 18 da Declaração Universal de Direitos Humanos, o item, né? Todo homem, toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de ciência e liberdade de religião. Então, a intolerância religiosa é crime e é taxada como crime de ódio, né? Como crime de ódio. E é bom saber também que existem vários grupos, né? Também advogados, organizações de denúncia e de apoio às vítimas de intolerância religiosa. Né? Pessoas e grupos bem preparados para enfrentar tamanha insanidade. Isso é bastante importante também. A gente vê esses grupos, né, de apoio e também de ajuda para as comunidades de fé e pessoas também vitimadas pela intolerância religiosa. Mas a intolerância religiosa é crime, né? É um claro crime e é tido como crime de ódio. Padre Marcos, eu gostaria que o senhor nos aconselhasse, nos auxiliasse, falando sobre como podemos combater, então, essa intolerância religiosa. De repente, assim, algo que está acontecendo perto da gente, o que a gente pode fazer? O que essas pessoas que sofrem desse mal, elas podem fazer? Acho isso importante também, porque o dia de hoje é um dia de convite, né, à reflexão, é um dia também para pensarmos também como andam as relações entre as nossas religiões, como anda também o respeito e a proteção, né, a esse direito à liberdade religiosa e quais são também as ações concretas, né, de combate à intolerância religiosa. Então, é um dia também que a gente possa, é chamado a explicitar, né, as boas ações, né, de combate à intolerância religiosa. Então, seria bom destacar, né, por exemplo, para nós, né, como católicos e para todos os cristãos, a próxima campanha da fraternidade ecumênica, né, desse ano 2021, né, que tem como tema fraternidade e diálogo, compromisso de amor, e tem como lema o trecho da carta aos Efésios: Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. Então aqui tem, né, maravilhosamente um caminho estupendo que está ao nosso alcance. É uma campanha ecumênica preparada pelo Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. É uma possibilidade muito grande, né, de entrarmos nessa ciranda da paz, nessa ciranda da tolerância, que se chama também diálogo, né? Também pelo diálogo como compromisso de amor. E outras tradições religiosas também são convidadas, todos os homens e mulheres de boa vontade, a se inserirem nessa ciranda na próxima campanha da fraternidade, bem ao nosso alcance, né? Eu gostaria de lembrar também, no final desse mês, por exemplo, uma excelente boa prática, não é? Excelente prática na linha da formação, o simpósio ecumênico, que é a Comissão Nacional de Diálogo Ecumênico e Interreligioso da CNBB irá promover, e todas as outras formas, né, de formação, de leitura, de preparação também no combate à intolerância religiosa. Lembrar todas as formas de oração que estão ao nosso alcance. A espiritualidade está na fonte, né? Na fonte da reconciliação, da caridade e da tolerância. Recordar aqui bem ao nosso alcance também várias organizações existentes no Brasil e no mundo, organizações interreligiosas e ecumênicas que ajudam muito concretamente a fomentar o diálogo e a partilha entre as religiões. Né? Lembrar também, por exemplo, no Rio de Janeiro, entre os bairros populares do Rio de Janeiro, há um local de atendimento às vítimas de intolerância religiosa. Foi o primeiro local a ser estabelecido no Brasil para poder acolher as pessoas e grupos violentados pela intolerância religiosa.
Lembrar também várias formas de mobilização, de coleta, de doação, quando algum grupo é agredido, né? Isso já aconteceu também de várias comunidades religiosas, também nós, né, católicos, ajudarmos, por exemplo, alguns terreiros de candomblé ou da Umbanda que foram destruídos. Vice-versa também, quando nós também como católicos sofremos discriminação, violências e também preconceitos, a solidariedade em palavras, em gestos, né, entre as religiões. Então são coisas acontecidas assim na base e que mostram fundamentalmente que é por esse caminho, né, o caminho da partilha, o caminho da solidariedade, o caminho da mútua ajuda, o caminho de doações e mobilização em prol da paz e da reconciliação entre nós. Eu gostaria, por último, de lembrar também assim, e dar uma boa notícia, né? Dizer que a Organização Nacional, né, a ONU, estabeleceu, a Organização das Nações Unidas, né, a ONU estabeleceu agora, recentemente mesmo, que todo dia 4 de fevereiro será celebrado o Dia da Fraternidade Humana. Então é mais uma possibilidade, e aí vai ser o mundo inteiro, não só o Brasil, mas o mundo inteiro. A Organização das Nações Unidas recentemente estabeleceu que a partir de agora, todo dia 4 de fevereiro, será celebrado o Dia Internacional da Fraternidade Humana. E aqui tem por trás também a presença, né, desde a visita que o Papa Francisco fez aos Emirados Árabes, e junto com o grande imã, né, Ahmed Al-Taeb, assinou o documento, a Declaração sobre a Fraternidade Humana. Então isso também é espetacular. E isso mostra essa sensibilidade, né? Como vocês também lembravam. Não só a gente apresentar os aspectos negativos, desafiadores, que são muitos, mas apresentarmos também esses sinais de vida, esses sinais de esperança, esses sinais que mostram a sensibilidade da humanidade pela fraternidade e pela tolerância. Olha que coisa boa. Já agora, a partir de agora e agora em todos os anos, 4 de fevereiro é o Dia Internacional, o mundo inteiro, o Dia Internacional pela Fraternidade Humana. Importantíssimo, né, padre, pensarmos que somos todos irmãos, independentemente da nossa religião, isso é fundamental. O senhor trouxe uma informação que o Brasil está aí entre os primeiros países quando o assunto é intolerância religiosa. Ao mesmo tempo, nós somos um povo religioso. Os brasileiros são pessoas religiosas. Qual a análise o senhor consegue fazer dessas informações que se contradizem de alguma certa forma? Por que isso acontece? Isso é bom lembrar, por exemplo, que assim como Igreja Católica, né, a gente tem um papel e tem tido um lugar assim bastante vivo no combate à intolerância religiosa. E não apenas em denúncias, mas apresentando também ações concretas, né? Então, é bom a gente lembrar isso, né? Tempos atrás, séculos atrás, a nossa igreja também foi intolerante. E ela aprendeu. E a gente tem um marco especial há mais de 50 anos, que foi o Concílio Vaticano II e a Declaração Dignitatis Humana, ou Dignidade Humana, né? Dignitatis Humanae, Dignidade Humana, especificamente esse documento do Concílio Vaticano II, em 1965, que foi aprovado, a Igreja confirma a liberdade religiosa e pede que todas as nações possam respeitar a liberdade religiosa de todas as pessoas e de todos os grupos. Então a Igreja Católica tem sido pioneira, mas nós também batemos no peito, nós também sabemos pedir perdão pelas vezes que também nós não somos e não vivemos a tolerância, a convivência e o caminhar juntos, né? E o fato de ser religioso não basta, né? Mas como nós lembramos, uma boa formação religiosa, um bom conhecimento do Evangelho, uma boa aproximação a Jesus Cristo, Filho de Deus, homem do diálogo, Jesus Cristo, o homem da paz, o homem da escuta, o homem da acolhida, o Filho de Deus, o Verbo encarnado que deu a vida por nós, o homem da reconciliação, essa aproximação, e aí é o crescimento para todos, né? Para a gente se aproximar verdadeiramente do Evangelho do amor. Então essa dimensão da formação
é bastante importante. Não basta dizer que há um grande número de religiosos, mas como nós expressamos e vivemos a nossa religião e como nós bebemos, de que fonte. E para nós é o evangelho da vida, é o evangelho do amor, é a certeza de um Deus, como nós lembramos, um Deus que nos ama e nos ama indistintamente, também aqueles que estão fora das nossas comunidades de fé, também aqueles que não creem. É um Deus que ama, que nos olha, né? Lembra o Papa Francisco na Fratelli Tutti também, é um Deus que nos olha, não apenas com seus olhos, mas olha com o coração, com o seu coração. E nos tem como seus filhos e filhas, portanto, irmãos e irmãs. Então, fica para nós, e como nós lembramos, esse dia também é um dia onde a gente faz uma revisão, né, da nossa vida pessoal. Como é que anda a minha formação religiosa? Também a gente faz uma revisão de todas as nossas comunidades. Como a gente ainda está longe, né, de viver de uma forma mais expressiva a reconciliação entre as religiões. A busca também pelas religiões, a busca da paz. Já dizia o santo João Paulo II, sem encontro entre as religiões, não haverá paz. Sem paz entre as religiões, não haverá paz mundial. Então é um dia onde a gente também faz essa revisão, vai à fonte e procura sair melhores, né? Sabendo que a gente tem um caminho longo para frente e, como nós lembrávamos, o quanto a gente já mudou, o quanto a gente já se converteu na graça do Espírito do Senhor, né? Que cria unidade e faz a gente também compreender e acolher a diversidade. O quanto a gente já avançou e a gente tem esse desejo, isso que é o melhor, a gente não pode perder essa ousadia e esse desejo de crescer mais, de melhorar mais, de dar o nosso testemunho. Agora, permita-me dizer também que, em nome da religião, né, muito se utiliza para fins interesseiros, né, políticos, econômicos. Isso a gente assiste também, né, no mundo e no nosso país, infelizmente, de uma forma também evidente, né, e muito triste. Usar a religião para fins mesquinhos politiqueiros, ou de também interesses econômicos. Uma suposta religião, né? Porque uma boa religião, ou uma religião de verdade, é uma religião que não casa com interesses mesquinhos, que não casa com intolerância, que não casa com guerras, com violência, com incompreensões. Fica claro? Com certeza, Padre Marcos, muito claro, e a gente vê que a importância é espalhar o amor, né? Essa que é a importância, o amor acima de tudo, que é o que Jesus nos ensinou. Eu tenho mais uma pergunta para o senhor, Padre Marcos, em relação às famílias, porque muitas vezes a gente vê, principalmente quando o casal vai se formar, por exemplo, né? Um é de uma religião, o outro de outra, e como deve ser a postura das pessoas nesse caso, quando as famílias... Muitas vezes essa intolerância acontece ali dentro de famílias mesmo, dentro da casa. O que o senhor pode falar sobre isso? Qual que é o papel da Igreja Católica nessa situação? Olha que coisa boa. É uma excelente pergunta também, porque está bem no nosso cotidiano. Eu gosto de dizer, né, quantas vezes essa dimensão ecumênica, né? A dimensão ecumênica é o encontro entre igrejas cristãs, quer dizer, entre comunidades que creem em Jesus Cristo. E como a dimensão interreligiosa, né? Interreligiosa seria entre tradições religiosas, portanto, entre o cristianismo e as demais tradições religiosas da humanidade. É um leque maior. Mas o quanto, né, a dimensão ecumênica entre cristãos, a dimensão interreligiosa, entre cristãos e não cristãos, está presente no nosso cotidiano. Então, acho que o dia de hoje é o dia que nos alerta também que a dimensão ecumênica é constitutiva da nossa fé. A gente lembra do Evangelho de João, aí 17, que Jesus vai dizer, né, que eles sejam um. Que eles sejam um. É vontade de Deus, é desejo de Deus, portanto é compromisso nosso. Essa dimensão ecumênica, como você lembrou também tão bem, Marina, está presente no nosso cotidiano, nos ambientes de trabalho. A gente não encontra só católicos no nosso ambiente de trabalho. Tem membros de outras comunidades religiosas. E qual é o nosso testemunho? Como que a gente age diante
dessas outras pessoas, diferentes de nós, mas como nós lembramos, pelo amor e pelo mesmo amor de um Deus que é Pai, que nos ama a todos, nos une também. E há mais coisa que nos une do que nos divide. E também na vida familiar. É um bonito exemplo. Graças a Deus, a gente tem inúmeros exemplos, né, de casais, né, onde um é de uma igreja, outro de uma outra igreja, ou um é de uma comunidade cristã e o outro de uma tradição religiosa, mas que conseguem conviver, sabem se respeitar e reconhecem também que aquilo que une, especialmente o amor de Deus e o amor que eles estão expressando nessa convivência, como marido e mulher, como pais e filhos, como família, é a expressão viva da vontade de Deus. Aí é que está a resposta da verdadeira religião, que não se dá apenas no falar, mas no testemunho de vida. Então, o convite sempre é a gente poder aprender também uns com os outros. Isso significa, quando a gente muitas vezes fala de convivência, tem gente que até tem um certo receio ao falar de ecumenismo, diálogo interreligioso, até mesmo desse tema que a gente está falando agora de intolerância religiosa, porque acha que é colocar tudo no mesmo saco, né? É misturar tudo. Não é mistura. Eu gosto de dizer, só dialoga e só respeita o outro quem se reconhece, quem conhece bem a sua identidade, quem conhece bem a sua fé. E vamos para nós, que somos católicos, cristãos. Quando a gente reconhece bem, conhece bem a nossa fé, a gente conhece bem a nossa identidade, pela nossa fé a gente tem desejo de se abrir ao outro, de conviver com o outro na diferença, mas é uma diferença reconciliada. É uma diferença que não divide, que não cria guerra, que não cria discórdia, que não cria conflito, mas é uma diferença que é rica em comunhão. Então, é essa a realidade, né? E a gente aprende, como a gente tem agora, né, nessa manhã, conversado aqui, eu agradeço mais uma vez, é algo que a gente aprende, é algo que cada um também, eu mesmo hoje posso dizer, ainda não estou preparado, mas desejo aprender. A convivência na identidade e na acolhida da diversidade. É isso aí, só vale lembrar, né, antes da gente finalizar essa nossa conversa, que o Papa Francisco confiou, né, ao apostolado da oração, as intenções pelas quais a gente vai rezar, né, durante todo esse ano, e é de janeiro, esse mês que a gente está vivendo, é a fraternidade humana, para que o Senhor nos conceda a graça de viver em plena fraternidade com os irmãos e irmãs de outras religiões, fazendo uns pelos outros, abertos a todos. Essa é uma mensagem muito importante da gente lembrar nesse dia, aqui nesse momento, né, Padre? Isso mesmo. Foi excelente você lembrar isso, Luque. Excelente. Porque, de fato, o Papa confiou o mês de janeiro, a oração, né, pela fraternidade humana, a oração interreligiosa. Então, e no fundo a gente diz, é o ecumenismo espiritual, é o diálogo interreligioso espiritual. Sem a espiritualidade, a gente não vai chegar à tolerância, porque é a espiritualidade que nos leva à fonte, é a espiritualidade que nos leva a Deus, e a esse Deus que é comunhão, a esse Espírito de Deus que cria unidade e cria também diversidade para que viva reconciliado. Então, a espiritualidade, né? Eu tenho experiências assim também. Às vezes no falar, às vezes na questão teológica, a gente encontra, né, esbarra em algumas dificuldades. Mas quando a gente para sentar juntos, para rezar juntos, para celebrar juntos, é o Espírito que nos une a todos. Então, o Papa Francisco, permita-me só dizer também, quer dizer, é uma oração e nessa oração, nessa espiritualidade, se gera compromisso de vida. Também o papel das religiões pela paz, e não para si mesma, nenhuma religião é para si mesma, mas as religiões pela paz, também quando se unem, olhando os pobres, olhando os vulneráveis. Você sabe, Wilker, você sabe, Marina, que de fato quando a gente se abre para Deus, quando a gente se abre para os vulneráveis e para os pobres, quando a gente se abre para a compaixão, quando a gente tem sentimentos de compaixão, de solidariedade junto ao outro, então muitas coisas bobas que levam à intolerância
que são bobas, mas que são fortes, que levam muitas vezes à violência, à guerra, ao falar mal, às intolerâncias, elas caem por terra quando a gente se volta para Deus e se volta para os pobres. Religiões a serviço da paz, a serviço da justiça, a serviço do cuidado com a humanidade. Então, esse tema também da tolerância religiosa, a oração que o Papa pede, né, nesse mês pela fraternidade humana, a oração interreligiosa é uma oração que se desdobra em compromisso de amor, em compromisso de solidariedade, em atenção à realidade sofrida também que nós temos mundialmente e aqui também no nosso país, e aí damos testemunhos concretos de solidariedade a partir da nossa fé. Padre Marcos, a gente te agradece muito pela participação, viu? Infelizmente, nosso tempo acabou, mas a gente aprendeu muito com o senhor. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Peço perdão por aquilo que talvez ficou tão claro, não caminhou tão bem, mas foi uma excelente oportunidade, né? Porque tolerância se aprende, tolerância é diálogo, não tem coisa melhor, né? Até mais do que você falar, é a gente poder ouvir. Então, obrigado a todas as perguntas, a todos que participaram, um grande abraço, beijo também virtual para todos e bênçãos de Deus para todos nós. Amém. Muito obrigado de coração. Eu que agradeço pela conversa, foi muito proveitosa, viu, padre?